dia! Somos da Faculdade SESC Santa Terezinha, no primeiro período do curso de Nutrição. E nesse trabalho apresentaremos informações acerca da membrana plasmática, contendo conceito, composição, funções, transporte ativo, passivo e em blocos, e difusão de gases. Nosso grupo é composto por André Felipe, Antônia Alice, Bernardo Neto, Débora Raquel, Kailane Souza e Pedro Gabriel. A membrana plasmática está presente na superfície de todas as células, sejam elas eucariontes ou procariontes. Embora possam existir outras estruturas a ela associadas, como a parede celular das células vegetais, a membrana plasmática é a barreira que controla o tráfego das mais variadas substâncias e estímulos entre os meios intra- e extracelular. A membrana plasmática não define apenas as bordas da célula, mas também permite que a célula interaja com o ambiente de forma controlada. As células devem ser capazes de excluir, absorver e excretar diferentes substâncias, cada uma em quantidades específicas. Além disso, devem ser capazes de se comunicar com outras células, identificando-se e compartilhando informações. De acordo com o modelo de mosaico fluido, a membrana plasmática é um mosaico de componentes, principalmente de fosfolipídios, colesterol e proteínas, que se movem livremente e com fluidez no plano da membrana. Ou seja, um diagrama da membrana é apenas um instantâneo de um processo dinâmico em que os fosfolipídios e as proteínas estão continuamente deslizando uns entre os outros. Os principais componentes da membrana plasmática são os lipídios, que no caso são os fosfolipídios e colesterol, as proteínas e os grupos de carboidratos que estão anexados em alguns lipídios e proteínas. Um fosfolipídio é um lipídio composto por glicerol, duas camadas de ácido graxo e uma cabeça com um grupo de cadeia de fosfato. Membranas biológicas normalmente envolvem duas camadas de fosfolipídios, com suas caudas apontadas para dentro, uma estrutura chamada de camada dupla de fosfolipídio. O colesterol ele é outro lipídio, composto por 4 anéis de carbono interligados. Ele é encontrado ao lado de fosfolipídios do núcleo da membrana. As proteínas por si só das membranas podem se estender parcialmente pela membrana plasmática, cruzar a membrana completamente ou ficar livremente anexadas às superfícies de dentro e de fora. Grupos de carboidratos estão presentes apenas na superfície externa da membrana plasmática e estão anexadas às proteínas, formando glicoproteínas ou lipídios, formando glicolipídios. Por ser uma estrutura semipermeável, a membrana permite transporte e seleção de substâncias que entram e saem da célula através dela, por exemplo, o oxigênio e os nutrientes que entram na célula e os resíduos celulares são eliminados. A existência desse revestimento na estrutura celular é importante, pois atua como uma barreira de proteção do espaço intracelular, garantindo a integridade da célula. Uma característica importante dessa estrutura é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela funciona mais ou menos como filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte. Tipo de transporte. A membrana plasmática é semipermeável. Algumas moléculas podem cruzá-la, enquanto outras não. Como as moléculas entram e saem da célula. Transporte passivo. Lipídios. Como essas moléculas amarelas podem passar pela bicamada lipídica. Observe como elas se movem a favor do gradiente de concentração, de onde elas são mais concentradas para onde estão menos concentradas. Esse é um exemplo de difusão. Difusão é uma forma de transporte passivo e não requer energia da célula. A maior parte das moléculas não podem cruzar as membranas celulares. Aqui, a frutose entra nas células intestinais por difusão facilitada, movendo-se a favor do gradiente de concentração, com a ajuda de uma proteína transportadora. A difusão facilitada também não requer energia da célula e por isso também é classificada como transporte passivo.
A água cruza a membrana celular por difusão facilitada ou se difundindo diretamente através da membrana. A difusão da água através da membrana é chamada de osmose. Transporte ativo. A bomba de sódio e potássio move íons dos seus gradientes de concentração e vai para o local onde está menos concentrado para o local onde está mais concentrado. Isso requer energia da célula e por isso é chamado de transporte ativo. A energia dos ATPs é usada para mover íons de sódio para fora da célula e os íons de potássio para dentro. Um outro tipo de transporte ativo é o transporte. Nele, íons sódio e glucose movem-se para dentro de uma célula de proteína transportadora. Íons de sódio movem-se a favor do gradiente de concentração criado pela bomba de sódio, potássio, glucose e movem-se contra seu gradiente de concentração. Transporte em blocos. Exocitose e endocitose. Desse lado da célula intestinal, matérias celulares podem ser exportadas em vesículas que fusionam-se com a membrana plasmática, liberando seu conteúdo para fora da célula. Esse processo é chamado de exocitose. Em endocitose, a membrana plasmática forma uma bolsa, formando uma vesícula que contém material do exterior da célula. Difusão de gases. Desse lado da célula também podemos ver o oxigênio e gás carbônico se difundindo através da membrana. Nossas células utilizam todos esses processos para conseguir os nutrientes que precisamos. Agradecemos a atenção de todos e qualquer dúvida responderemos pessoalmente.